E qual que é a história do Walt Disney? Por que ele escolheu Orlando? Você tem essa... Temos essa história aí? fatos históricos. É muito interessante como começa, né, a história de Walt Disney. Uma coisa que a gente tem que ter também em mente a gente vê muito o gênio Walt Disney, mas eu gosto sempre de lembrar que o gênio Walt Disney não seria nada se não fossem as pessoas ao redor dele. Então, o gênio Walt Disney, ele faliu 3 vezes, né? E toda a genialidade do Walt Disney que a gente conhece, que admira, os filmes e tudo mais, tem grande participação do irmão dele, da esposa dele e das pessoas que assessoraram ele. Mas basicamente tudo começa quando o Walt Disney era um cara que trabalhava muito nos estúdios de animação e ele tinha uma rotina muito distante dos filhos. Então, a mulher impôs para ele que tivesse uma rotina de levar as filhas para o parque, né? E era o quê? O parque da cidade. Então o que ele fazia? Ele pegava, levava, e um dia ele estava lá sentado num banco, esse banco existe até hoje, está no Museu Walt Disney. Ele estava sentado no banco e a pergunta que ele se fez, uma pergunta que a gente conecta muito quando a gente é pai, é: por que as crianças estão se divertindo e eu estou aqui achando péssimo? Né? Ele estava lá no banco chateado e as filhas se divertindo no carrossel, brincando. E ele falou: cara, tinha que ter um lugar onde pais e filhos pudessem se divertir juntos. Aí ele olha para o lado e uma lixeira transbordando lixo, mosca voando. Ele falou: tinha que ser um lugar limpo, o lugar mais limpo que o mundo já viu. E aí ele vai com a ideia embaixo do braço. Como que eram os parques naquela época? Na década de 50, você pagava por atração. Então, para ir ao carrossel, você comprava a ficha e é o carrossel. Para ir no outro, comprava a ficha e é o outro. Ele veio com uma ideia de um parque onde você só paga uma vez. E muitos parques de cidades pequenas ainda são assim, né? Ainda são assim. E você paga uma vez e brinca em tudo, né? Até o parque fechar. Até o parque fechar você brinca em tudo e só paga uma vez. E ele foi com essa ideia falar com os investidores. E ninguém deu 1 centavo para ele. Por quê? Porque os parques na América, na década de 50, era uma coisa mais decadente que tinha. Era deprimente, então ninguém quis dar dinheiro. E basicamente teve que dar como garantia tudo o que ele tinha para conseguir criar a Disneyland, que é a Disney da Califórnia, fundada em 1955. E como ele tinha colocado tudo em jogo, ele tinha pouco tempo. Ele tinha pouca terra, pouco tempo e pouco dinheiro. A primeira Disney foi a da Califórnia. Da Califórnia, 1955. Ao lado de Los Angeles, né? Isso, é Anaheim. Anaheim, eu já estive lá. E essa Disney é a famosa Disney de 1 ano e 1 dia. Em 1 ano e 1 dia ela foi inaugurada. Imagina uma obra que é executada para um parque daquele tamanho em 1 ano e 1 dia. Ele inaugura com alguns traumas. Quem quiser pesquisar, depois pesquisa o que aconteceu no primeiro dia de Disney, mas faz um grande sucesso. E aí depois ele tem o quê? Ele tem tempo de sobra, terra de sobra, dinheiro de sobra. Todo mundo queria investir com ele. E ele foi procurar onde é que poderia ter terra à vontade e barata. E aí o que ele achou? Um recinto cheio de pântanos, chamado Orlando. Ele foi para a Flórida, ele viu como que era Orlando, não era tão na costa a ponto de ser afetado tão diretamente pelos temporais, furacões e tudo mais. Tinha um sol magnífico e tinha muita terra, absolutamente muita terra. E ele começou a comprar terra, começou a construção, e ele tinha tanto tempo, mas tanto tempo que ele morreu antes de ver o parque inaugurar. O projeto Flórida começou em 1960, ele faleceu em 1966, o primeiro parque, o Magic Kingdom, foi inaugurado em 1971. E basicamente aquilo pôs a cidade de Orlando no mapa. Antes disso ela não existia. Uma aula de história. Eu não conhecia grande parte dessa história aí.